tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do perfil Amiga Espírita e vamos estudando nosso livro Sinal Verde. Sexta-feira, acabando a semana, muito bom. Carol, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu mandar os aviões aqui. Só um minuto. Já vamos passando por aqui. Quem estiver por aqui e querer ouvir uma palavra. Mari, boa tarde, bem-vinda também. O pessoal for entrando. Vamos aguardar um pouquinho. E o capítulo de hoje, ele é o capítulo de número 40. Ele se chama Correspondência. Vai ser bem divertido esse capítulo, com certeza. Maria da Conceição, seja bem-vinda. Boa tarde, João. Boa tarde também, seja bem-vindo. Vamos estudar mais um dia aqui nosso livrinho. Esse livrinho que está na reta final, acho que mais 2 semanas a gente acaba com ele. Mames, boa tarde, bem-vinda. Vamos aqui. Uma palavra bem arcaica, né? Quando a gente pensa de correspondência, a gente lembra de correios e cartas. E quando era tudo manuscrito, né? E hoje em dia, com a modernidade, com a tecnologia, acho que até permite que a gente pense nesse texto um pouco além. Não só em relação à carta, mas também em todo tipo de mensagem que chega, né? Que antigamente o meio mais rápido era os correios, né? Alguma coisa assim, desse tipo. Depois veio o e-mail. E agora quase ninguém usa o e-mail, né? Se usa um Messenger, se usa um WhatsApp, se usa um Telegram, e é praticamente imediata, né, a resposta que a gente tem. E nessa velocidade aí dos tempos, em relação a essa correspondência, como a gente consegue chegar até o outro, a comunicação ela vem cada vez mais rápida quando pensamos nisso, não é mesmo? Então eu vou ler aqui, conforme o pessoal for entrando, a gente dá boa tarde para o pessoal. Mas eu vou lendo aqui e vamos tentar expandir nossos horizontes, né? Vamos expandir por todo o meio de correspondência que a gente possa imaginar, senão a gente vai ficar um pouco preso nas cartas, né? O Messenger também tá caindo, só o que tem dentro do Facebook, né, João? Só o que tem dentro do Facebook mesmo. Messenger mesmo, nossa, se for lembrar, olha, para quem passou, né, pelo e-mail, depois pelo ICQ, pelo MSN, e aí, né, caiu tudo em desuso, porque o Instagram e o WhatsApp veio, então revolucionou, né. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos aqui para nossa leitura, então, e o importante é a informação, né, que ele vai passar com a nossa conduta em relação a essa correspondência, e como que a gente deve, então, se corresponder com as pessoas, né. A gente pode dar uma modernizada aí no texto, mas vamos seguindo. Correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário, sem cair na secura. Então, né, vamos aqui pensando, abrindo a nossa mente também. Mari, boa tarde, seja bem-vinda. Livro Sinal Verde, tá? Capítulo 40, Correspondência. Fiquem à vontade para comentar sempre. Então, ele fala para quando a gente faz uma correspondência, está ali avisando alguém, para a gente ser breve e preciso, ou seja, linguagem direta, né? Sem enrolação. E imagino ele falando das cartas, né, e tudo mais, e todas aquelas palavras rebuscadas e floreando, até chegar no objetivo final, né, e quando a gente pensa, né, quando a gente pensava em telegrama antigamente, né, o telegrama, ele era de palavras curtas, né, porque tinha que passar, se pagava acho que por palavra, se eu não me engano, né, ou por linha, então precisava ser muito breve. Hoje, com o limite de caracteres aqui, o WhatsApp, então com áudio nem se fala, né? O quanto que a gente tem aqueles áudios de 5, 6, 7 minutos e muitas vezes a pessoa contando mesmo a notícia 1 minuto, né?
E aí a gente acaba sendo bastante prolixo, a gente acaba dizendo coisas e demorando muito, dando uma volta muito grande para chegar até o objetivo final. E nesse caso, né, a pessoa acaba perdendo interesse e nem ouve seu áudio, né, quando a gente fala de WhatsApp. E a secura também é o contrário, que a pessoa fala, ok, tudo bem, tá bom, ok, né? E tá tudo bem? Tá. Foi não sei aonde? Fui. Então, né, muitas vezes a gente cai na secura mesmo e isso daí é um problema para a comunicação. Então, a gente tem que ser breve, tem que passar a mensagem correta e ser preciso, falar de maneira certa também e pontual. Segundo, uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Olha que bonito, né? Quando a gente pensa numa carta antigamente, que as pessoas, né, tinham a própria caligrafia, todo um trabalho, né, que se tinha, a pessoa podia decorar a carta, mandava com todo carinho, ou quem recebia também costumava guardar esses tipos de cartas, e hoje com os meios eletrônicos a gente perdeu tudo isso, né? Acredito que em algum momento deve ter algum movimento aí, ou se já teve nesses últimos tempos, as pessoas pensando em resgatar isso, né, em relação à carta, principalmente a caligrafia, e que você consegue guardar, né, uma carta com carinho. E ela retrata simplesmente, né, como a pessoa está, a escrita, a grafia, a maneira que ela pressiona, no caso a caneta, o lápis ao escrever. Então é uma arte escrever uma carta, né? Não é simplesmente hoje como a gente trata as mensagens e as correspondências, né? Ju, boa tarde, seja bem-vinda. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. Então, né, escreve direito, bonitinho, pontua, não faça garrancho. Não faça garrancho, porque ninguém é obrigado a entender o seu garrancho, né? E a gente cada vez mais perde o costume da escrita, de escrever, da nossa caligrafia, letra cursiva, não é mesmo? Meu filho que está agora na época, né, de aprender a letra cursiva, aprender a escrever, e passa um tempo, nós adultos muitas vezes nem lembramos como que eram determinadas letras, né, maiúsculas em cursiva, porque não se usa, quase ninguém se escreve assim. E quando você faz uma carta escrita, ou você pega alguma receita de médico, né, muitas vezes é muito difícil você adivinhar o que a pessoa escreveu. É quase um hieróglifo mesmo, né? Como está falando, são códigos. Minha mãe falando, o bom era o cartão em datas comemorativas, eu guardo de recordação. Adoro. Então, a gente fazia, né? Eu lembro quando eu e o Rodrigo namorávamos, a gente trocava esses cartões, né? E a gente tinha esse costume, muitas vezes, de dar o presente e dar o cartão também, né? E é bom, né, você guardar, a gente vai perdendo, né, o costume. Bom, pelo menos os próximos aí, né, posso falar que nos meus 2 aniversários que eu vou ter, nem presença eu tive, né, das pessoas por conta disso, então o cartão chega pelos correios, né, dá até pra mandar. Por que não? O João falando, pontuação e palavras inteligíveis é um problema sério no Zap atualmente. Se são, João, como são, né? Nossa, e eu acho que, eu não sei se o problema é como a pessoa escreve ou aqueles áudios mais longos, né? Eu, sinceramente, eu não sei o que é pior. Eu coloco o áudio na frente, porque vai ter paciência para você ver um áudio tão longo assim, né? E muitas vezes você quer informação rápida, né? A Ju falando que fazia coleção de papel de carta. Ah, eu também fazia. Mas eu era menina quando teve, né? Não sei, acho que as ondas vão voltando, né? Com os tempos. E tinha cada papel de carta bonito, né? Era legal de guardar. E eu, na caligrafia, tinha bonita, mas eu nunca fui uma pessoa muito artística, assim, né? De desenhar, de fazer as coisas, de pintar, mas eu achava bonito os papéis de carta também. Kátia, boa tarde, seja bem-vinda. Wilton, boa tarde, bem-vindo também. Amanhã estarei com o Wilton, amanhã 7h30 da noite.
nós falaremos das parábolas. Ele está fazendo uma série de lives de parábolas de Jesus, então vai ser muito legal. Quem puder prestigiar a gente aí, fazer companhia, é só seguir. Babi, boa tarde, bem-vinda também. Vou seguindo aqui, então. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Então, quando a gente pensa, né, antigamente você escrever as cartas e dava tempo, né, de você apagar, de você rasgar. Hoje em dia, né, dependendo do recurso aí, se você mandou uma mensagem no WhatsApp, a pessoa visualizou, esquece. E esquece, é questão de segundos. Então, a gente tinha, né, esse tempo ainda de, às vezes, escrever a carta e não mandar, e guardar para si mesmo, né, ou esperar o momento oportuno. Hoje em dia, com a comunicação rápida, a gente já acontece, já mandou, já foi, e aí, né, a tendência de arrumar alguma confusão é muito mais rápida também, né? Então ele fala para não escrever, e eu acho que a gente tem que seguir esse conselho para tudo, né? Não escreva, não mande áudios quando você está com uma crise, não está no momento bom, você não está se sentindo bem com a pessoa, está muito brava, ou você está muito empolgado, porque, né, calma, respira um pouquinho, daqui a pouco manda, porque às vezes a pessoa recebe um áudio seu ofegante, assim, dá até uma sensação que a pessoa não tá bem, né, ainda mais hoje em dia. Então vamos tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque hoje a resposta é muito rápida, né? Se for para entrar em contato e pedir ajuda, peça uma oração, né, uma palavra boa. Também não é para se fechar e não se expressar, né? Mas às vezes a pessoa só quer mesmo uma palavra de conforto. A gente que tem que ter empatia naquele momento, né? Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Exatamente. Então a gente tem que sempre se comunicar de uma maneira positiva, embora não estejamos passando por um momento bom, um momento tranquilo, a gente tem que fazer com que as nossas palavras fiquem assim, porque além, claro, a gente está pensando, muitas vezes preocupado, mas a gente também emana todas essas vibrações, essas energias através da escrita, através de um áudio, através de um vídeo, então a gente tem que se cuidar, né? Mesmo que você esteja um pouquinho desesperançoso e agoniado, vale a pena a gente, sabe, respirar, né? Se acalmar, falar uma palavra boa que edifica, que acalma outra pessoa, porque muitas vezes você tá com uma revolta, você tá preocupado, tá agoniado, e quando a gente se comunica assim, você só gera mais agonia, só gera mais revolta, você só gera mais sentimentos ruins. E quem tá do outro lado percebe, capta na hora, né? É bem mais rápido do que esse processo da correspondência da carta, né? Mas eu acho que vale muito a pena falar aqui sobre a comunicação também. Rô, nossa nova integrante do Encontro Espírita, boa tarde! A Rô e a Martiele, que é o Pensamento Espírita, as duas estão com a gente agora também, a dividir as lives. Patrícia falava, eu também fazia coleção de papel de carta, enviava mais de 100 cartões de Natal, que saudade dos cartões de Natal, né? Era tão bom, entregava pessoalmente, nossa, Nadir, mandar pelos correios. Década de 90, exatamente, a mesma época que eu também colecionava papéis de carta. A gente esperava receber dos amigos um cartão de Natal. Era muito legal, né? E colocava na árvore e ficava aquele carinho mesmo. Olha, são coisas que a gente acabou perdendo, né? Com essa tecnologia. E hoje é tudo tão rápido que a gente mal guarda e-mail, guarda um documento. Então a gente vai perdendo também, né? Esse apego, né, físico ao papel escrito, mas a gente também não substituiu por algo ali que trouxesse o mesmo conforto pra gente. Apesar que eu acho que hoje, por exemplo, como estamos vivendo, uma chamada por vídeo, ela ajuda muito mais do que uma carta, se a gente pensar. Um áudio na hora que você precisa, ela salva muito mais o socorro de quem tá ali sem correspondência, sem um telefone, sem nada para ajudar. Então, se a gente for pensar em socorro, ele vem muito mais rápido, né? A comunicação através das lives, de cursos online, porque lembra quando tinha aqueles cursos por correspondência?
E aí a pessoa esperava chegar o material era um pouquinho desatualizado, né? Porque já fazia um tempo que foi feito. Hoje em dia é tudo. Surgiu uma novidade, já vem o curso, já vem uma atualização. Então tem seus prós e contras, né? Se a gente parar para pensar. Vitor, boa tarde, bem-vindo. Aloísio, boa tarde. Patrícia, eu comprava dos mais simples para poder lembrar de todos, era mais em conta, porém era bem escolhido. Tinha diversos preços, né? Eu lembro nos bazares, eu também não tinha, não era dos mais rebuscados, não. Mas eu não fazia nada com os papéis de carta, acho que eu guardava numa pasta, olha só. Eu não lembro de escrever alguma coisa, só se colecionava porque achava bonitinho mesmo. Ed, boa tarde. O mundo tá ficando digitalizado, Ed. E aí a gente, né, vira e mexe tem, né, os movimentos, esses movimentos contrários, né, que a pessoa começa a comprar LP, começa a ouvir de novo, porque realmente a qualidade do som é diferente. As pessoas às vezes pegam o costume de novo de fazer um curso de caligrafia, né, aprender novamente a escrever a caneta tinteiro, essas coisas assim que é uma arte, né, se a gente parar pra pensar. Mas nós somos analógicos, tem que ter equilíbrio. A gente tem que ser analógico, mas antenado, né? Temos que estar antenados aí com as novidades. Sempre vale a pena a gente conhecer, porque é muito legal, né? Que nem aquele vídeo que tá circulando aí, né? Que você coloca foto, aí vira, né? O Kardec, Joana de Ângeles, já fizeram um monte de personagens aí, a gente tá compartilhando, quem se monta por curiosidade, e é curioso a gente ver assim uma movimentação de rosto, né? Lembra um pouco aqueles quadros vivos lá do Harry Potter também, que tinha as pessoas e aí virava assim o olho, dava um sorriso. É curioso, a tecnologia traz umas coisas interessantes pra gente. Rosane, seja bem-vinda, boa tarde. Exatamente, o Ed terminou que nem eu falei, é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio, né? Digital e analógico andassem juntos, mas só depende da gente, né? Depende da gente pegar o melhor de cada um. Mas vamos seguindo assim, né? Então, hoje é correspondência, né? Só que não dá para falar só de carta, porque André Luiz, quando fez esse texto aqui junto com o Chico, não tinha, né, toda essa tecnologia que tem hoje aqui na Terra. Então, a gente tem que dar uma adaptada. Se não, escreva construindo. Olha só que bonito, né? Então ele falou atrás, na mensagem anterior, que nós temos que passar mensagens de paz, otimistas, positivas, de esperança e de alegria em qualquer momento. E a gente tem que escrever construindo, escrever, falar, se comunicar através de palavras boas, palavras que acalentam o coração de quem está escutando. Porque a gente emana essas energias, emana essas vibrações através das nossas palavras, ou da nossa escrita, ou de uma mensagem que você vê no WhatsApp, né, que a pessoa escreveu, já gera aquela revolta e acaba o seu dia. Um áudio que você escuta, você pensa e fica preocupado também o dia inteiro. Então a gente tem que cuidar do nosso equilíbrio cada vez mais, para que essas notícias, para que as pessoas que entrem em contato com a gente, para aquela mensagem que a gente precisa contar para alguém, seja feita da melhor maneira possível, seja feita aquilo que é necessário e na direção do bem, né? Na direção de ajudar o próximo. Eduardo, boa tarde, bem-vindo. Virando uma carta que saia de seu punho é você conversando. Exatamente. Então, ó, ele tá falando aqui da carta, nós vamos expandir de novo. A carta que sai do seu punho é você conversando, é o que você está expressando, é como você está se sentindo. É a sua energia que foi colocada naquele papel através da escrita, os seus sentimentos estão ali dentro. E quando nós estamos falando aqui, numa live também, somos nós falando o que vem dentro da nossa alma. Então, se a gente fala de uma maneira apressada, né, um pouco mais apressado, assim como eu estava ontem um pouco, né, que minha mãe já me chamou a atenção, falou, olha, você tá falando apressado. Eu falei, eu tava com um pouco de pressa ontem mesmo. Então isso sai da minha voz, quem ouve já percebe, quem ouve sempre, como a minha mãe, já vai perceber, fala, nossa, ela tá um pouco mais apressada. Hoje eu tô um pouquinho também, mas eu acho que menos do que ontem.
E a gente vai, né, percebendo, porque é o que nós estamos sentindo, é como nós estamos vivendo aqui o dia a dia. A mensagem que você passa no WhatsApp, que você manda o áudio, que você conversa por vídeo, é exatamente o momento que você está sentindo. E aí a gente passa essa energia, a gente passa esse sentimento, compartilha esse sentimento com a pessoa. E quando a gente quer compartilhar coisas boas e quer fazer um trabalho no bem, a gente também tem que policiar a maneira que a gente está se expressando, porque acaba também passando para outra pessoa esse mesmo sentimento. E aí a pessoa, ela pode receber essa comunicação sua e ficar mais calma, mais tranquila, passar uma tarde tranquila, ficar bem, com esperança, com fé, ou de repente você tá um pouquinho mais agressivo e fala de uma maneira um pouquinho mais ríspida e também afeta a pessoa que está recebendo, só que para o lado negativo. Então nós somos também responsáveis por aquilo que a gente está comunicando. Olha a importância de uma mensagem, de qualquer mensagem que a gente mande, de qualquer vídeo que a gente faça, qualquer áudio que a gente fale através dos meios digitais. Então não é simplesmente só a carta aqui, é qualquer maneira de a gente emitir nessa comunicação entre as pessoas. Aqui, Martiele, seja bem-vinda, boa tarde. João, o Eduardo falando, tem gente que percebe o estado emocional pelo que escreve e às vezes a grafia da pessoa também muda, né? Ela escreve um pouco mais corrido, um pouco mais inclinado, um pouco mais firme, ou se ela tá um pouco mais triste, um pouco mais leve, aquela coisa um pouco mais solta, né? Porque também é a força física, né, da nossa mão, do nosso pulso. E isso também reflete, né, como o nosso corpo está, com certeza, né? Quando você começa a fazer um curso, às vezes você tá todo empolgado, né? Usa um caderno e aí faz aquela letra redondinha, bonitinha, começando o caderno, quando tá na metade do curso já, que aí você já tá ali com outros objetivos, já tá um pouco mais relaxado, assim, sossegado com a matéria que está vendo, tudo, ou com muita pressa, preocupado com a prova, né? A gente já começa a escrever rápido, de qualquer jeito. E aí, né, vai mostrando como a gente estava em cada dia. Concordo. Continuando aqui. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Qualquer assunto. Né? Ouçam bem. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Então, vamos pensar, né? Até aqueles assuntos que revoltam mais a gente, quando a gente fala aqui por tudo que a gente está passando, questão política, social, econômica e tudo mais, qualquer assunto a gente pode expressar de uma maneira, no mínimo, neutra, né? Com uma altura que se merece, com respeito, entendendo que todos somos irmãos e que cada um tem seu tempo. E às vezes uma má notícia, uma má ação do outro, a gente não precisa se expressar de um jeito tão ríspido, de um jeito tão rude. Porque aí isso vai refletir como nós estamos aqui dentro e vai acabar fazendo mal só para nós mesmos. E não vai resolver o problema, né? Porque se é uma notícia de fora e uma ação de outra pessoa, simplesmente eu não vou resolver isso sozinho. É um todo, às vezes é o entendimento do outro. Só que qual é a nossa parte? A maneira que a gente se expressa. Se a gente se expressa de uma maneira ruim, certamente tem sentimentos também ruins dentro da gente nos envolvendo. E aí a gente acaba ficando um pouco mais debilitado, um pouco mais doente, entra numa onda de pensamentos negativos, de desânimo, e a gente tem que fugir disso. Pelo que a gente já estudou, pelo que a gente vê o que é necessário para o nosso aperfeiçoamento moral, para a nossa evolução aqui como espírito, esse não é o caminho. E nós estamos sim num planeta que ainda vão acontecer essas coisas, ainda vão ter muitos males que a gente vai se surpreender. Porque não vai virar para mundo de regeneração e acabar as coisas em questão de poucos anos. Quando a gente pensa numa fome na África, pelas guerras que ainda ocorrem no Oriente Médio, em toda aquela região, que é muito além disso, é muito ódio, muito mal que existe ainda por aqui, e
e que não vai ser resolvido de uma vez. Então a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que fazer a nossa parte, porque nós somos responsáveis pela nossa caminhada, por como nós estamos reagindo pelas coisas, que se acontecer alguma coisa, com a maneira que a gente está se expressando, os primeiros que vão sofrer isso somos nós mesmos. É a nossa própria imunidade, é o nosso sistema do corpo que vai ali falhar em algum momento. Então a gente tem que se atentar a nós. E as coisas de fora, elas vão acontecer mesmo, né? A Luísa aqui complementando, temos que ter equilíbrio e bom senso em toda manifestação. É isso mesmo. Eduardo falando, desse não sou eu. Acho que era cuidar de escrever a carta, né? Deixa eu ver aqui mais. Prontinho. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Então, se você acaba, né, alguém te pergunta uma opinião, né, vamos pensar, né, que a gente não vai sair falando mal dos outros, assim, né, de graça. Já estamos nessa evolução, assim, a gente sabe que não tem que perder o tempo falando mal das pessoas, mas alguém vem e te pergunta uma opinião, o que você acha de fulano? Qual é a sua opinião sobre isso? E aí, muitas vezes, a gente não pode também. A gente vai pela situação do eu acho tal pessoa, ela parece assim. A gente nunca tem certeza, mas sai falando dos outros. A gente sai falando o que a gente não sabe. E aí, quando a gente faz isso, muitas vezes a gente tem vergonha também de voltar atrás. Que você fala, a pessoa é meio esquisita, né? Vamos imaginar. A pessoa é meio esquisita. Você fala assim, sem muita pretensão, você não conhece bem, mas você acha ela esquisita, sei lá por quê. E aí você fala isso pra pessoa, e quando acontece mais pra frente de você conhecer a pessoa melhor, você não vai falar você não vai corrigir essa impressão pro outro. Olha, agora eu conheci fulano melhor, e ele não é assim, é uma pessoa legal, é bacana. Geralmente a gente não fala, a gente, fica quieto, dá uma opinião, aí já muitas vezes as pessoas vão pela cabeça do que você falou, já cria uma impressão errada da pessoa, e olha só o que a gente acabou fazendo. Então, há necessidade? Nem um pouco, né? Então, é melhor o quê? Se você não tem certeza, é melhor falar, olha, eu não acho que vale a pena falar sobre isso, não sei, não conheço tão bem, né? Às vezes é melhor você falar, eu não sei, eu não tenho opinião, não tenho opinião sobre isso, não posso falar alguma coisa porque mal conversei com essa pessoa, né? Do que você falar uma impressão, eu acho tal coisa, e sair aí com seu achismo influenciando outras pessoas, porque tem muita gente que vai pela cabeça do que você fala, né? Então, temos que tomar muito cuidado. E agora a última frase aqui. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros. Não apenas do que falarmos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevermos. E é uma responsabilidade aqui, cada um de nós aqui que tem uma página, que se comunica, que passa uma mensagem boa, uma mensagem de calma para quem estiver ouvindo, é responsabilidade nossa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente escreve aqui. E também, se você tem um canal e você tem um acolhimento, se você está com esse canal aberto para atender pessoas que precisam de ajuda e ver uma mensagem ali de socorro, um pedido de ajuda, um pedido de oração, a gente nunca deve ignorar, que nós estamos aqui para isso, é o nosso trabalho fazer isso. E nós somos responsáveis por tudo que nós falamos aqui. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente está falando aqui, mas a gente também faz a mesma coisa errada. A gente está falando também para nós mesmos aprendermos, porque nós estamos aqui estudando juntos. Então, nunca que é a opinião da Flávia baseada só na vivência da Flávia, porque eu não sou a dona da verdade, a primeira coisa. E a segunda, porque eu erro também. O tempo todo, eu tô aqui falando, falo, poxa, né, eu acho que eu devo, então, tomar muito cuidado com tudo que eu falo, cuidado em dobro se a gente pensar, porque a gente influencia os outros à nossa volta, a gente influencia o ambiente que a gente está, dependendo de como está a nossa energia, como estão nossos pensamentos, isso influencia, sim,
o ambiente da nossa casa, onde nós estamos. E a gente influencia também a maneira com que eu comunico aqui nas redes sociais. Então é uma responsabilidade muito grande quem está aqui ouvindo e também quem depois vai falar no canal. Então a gente tem que tomar muito cuidado e muita seriedade, né, em tudo aqui, porque a palavra de ordem aqui é a gente trabalhar para o bem, compartilhar esse conhecimento e seguir em frente, cada um com as suas dificuldades, mas juntos, né? Um amparando o outro, que é o que importa. Jailson e Claudinha, sejam bem-vindos. Eu já estou finalizando a live de hoje. Quero falar mais uma vez uma coisa que eu falei ontem. Acho que foi ontem que eu falei sobre as orações. Para quem não sabe, o final do Evangelho segundo o Espiritismo tem algumas orações muito boas que nos ajudam muito nos momentos difíceis, que a gente pode fazer sim, prece pelos doentes e pelas pessoas que estão necessitadas. A gente, tô até abrindo aqui para olhar direitinho, para falar para vocês, que é no finalzinho, é o capítulo 28, que chama Coletânea de Preces Espíritas. Então, muitas vezes, ao invés de a gente expressar indignação e revolta, a gente pode fazer uma prece para quem quer que seja. E também isso acaba nos mantendo em equilíbrio. Então, nós temos aqui no capítulo 28 essa coletânea, que são preces gerais. Tem a oração dominical, que é linda, que a minha mãe me lembrou dela hoje, falando sobre ela, que vale muito a pena, que é o Pai Nosso um pouco mais estendido e mais destrinchado, então vale muito a pena. Preces para si mesmos, quando a gente fala em relação aos nossos espíritos protetores e todas as influências que a gente tem na nossa vida, para a gente agradecer também em relação a nós. Tem uma prece no momento de dormir, que ela pode ser feita toda vez que você for dormir, quando a gente passa por um perigo, quando a gente não sabe muito bem o que deve fazer, pedir para sermos resignados, termos força. Temos prece pelos outros, pelas pessoas que estejam em aflição, pelas pessoas que nos querem mal, por tudo de bom que foi dado ao inimigo nosso, pelos inimigos do espiritismo, por uma criança até que acaba de nascer e por uma pessoa que está agonizando. E aí ela segue aqui, preces por aqueles que não estão mais na Terra, que é uma pessoa que acabou de desencarnar, pessoas que tivemos afeição. Você pode colocar o nome da pessoa no meio da prece, se eu não me engano tem o nome, fale o nome, né, nesse momento. Pelas almas sofredoras que pedem preces, que vêm até você para pedir uma prece, por um inimigo morto, um criminoso, um suicida, pelos espíritos arrependidos e pelos espíritos endurecidos. E a última que eu já tinha falado, que é a prece pelos doentes e pelos obsidiados. Então, a melhor maneira de a gente se comunicar e corresponder a essa expectativa de disseminar o bem, de fazer as coisas boas, muitas vezes é fazer uma prece, ou conversar com as pessoas, dizer uma boa palavra. E para fazer isso, você também tem que ter aqui equilibrado. Então, de qualquer maneira, a prece vai te ajudar de alguma forma, seja para manter o equilíbrio, ou seja para você conseguir falar uma coisa boa para outra pessoa. A Rô falando que usa no momento de dormir, todo dia antes de dormir. Muito bom, Rô. Muito legal, né? A gente precisa divulgar isso, porque é muito importante. Babi falando que nasceu um priminho dela. Ai, que legal, dá pra fazer a prece já, Babi. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de todos vocês hoje. Deixa eu ver quem tá por aqui. Aloísio, Babi, Martiele, João, Vitor, Rô, Jailson, Ju, Patrícia, Carol, Mames, Kátia, Mari, Rosane, Cláudia, Maria da Conceição e Eduardo. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Amanhã estarei, então, 7h30, sábado, 7h30, com o Wilton, lá na página dele, falando sobre as parábolas de Jesus. Vamos falar sobre a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha. Tá bom? Então, quem puder, 7h30 aparece por lá. Sabadão à noite, a gente falando de parábola. Tá bom? Angélica, boa tarde, viu? Seja bem-vinda, mas estamos finalizando. Obrigada pela passada por aqui. E a live vai ficar gravada, quem for assistir também.
fique à vontade para comentar depois, tá bom? Beijão para vocês. Tchau, tchau.